Yoga Sutra de Patanjali, primeiro capítulo, o transe. Nesse momento, vamos aos ensinamentos do yoga. Yoga significa controlar as funções da mente. Então, o observador estará situado em sua real natureza. Caso contrário, vive-se as designações da mente. Existem 5 tipos de processos mentais, dolorosos ou não: discernir, enganar-se, imaginar, sonhar e lembrar. Discernimento é baseado no conhecimento obtido de 3 fontes, a saber, a percepção direta, a lógica e a autoridade no assunto. Enganar-se é ter uma percepção falsa, não baseada na realidade. Imaginação é um conhecimento sem substância, baseado em palavras. Sonhar é um processo mental, baseado na percepção daquilo que não existe. Lembrar é não se livrar de uma percepção. Estes processos são controlados através da prática e do desapego. Prática significa empreender esforço. Atinge-se uma posição segura ao cultivar essa prática de forma fiel, ininterrupta por longo tempo. Desapego é definido como controle obtido por não desejar os objetos dos sentidos, vistos ou descritos. Além disso, ao saber da existência do Senhor Divino, livra-se de todos os desejos mundanos. O completo estado de conhecimento é atingido através da análise, reflexão, bem-aventurança, individualidade e beleza. Outros têm como prática primária o cessar, deixando apenas os condicionamentos sutis. Outros, ainda com a consciência mundana, obtêm um corpo celestial. Outros priorizam em suas práticas fé, vigor, memória, transe e sabedoria. A perfeição do yoga está próxima para aqueles que estão veementes determinados no seu caminho espiritual. Há distinções de intensidade de prática, na quais são suave, moderado e extremo. Ou atinge-se a perfeição através da devotada meditação no Senhor Supremo no coração. O Senhor Supremo é uma pessoa distinta, intocada por problemas, karmas, consequências materiais e condicionamentos. Nele está a insuperável semente da onisciência. Por não ser limitado pelo tempo, ele é o guru mesmo dos anciões. Sua fala é a sílaba Om. Entoando-o, compreende-se seu significado. Daí se obtém a realização interna e os obstáculos deixam de existir. Os obstáculos que distraem a mente são doença, apatia, dúvida, descuido, preguiça, falta de desapego, visão errônea, não obter uma posição segura e falta de firmeza. Miséria, melancolia, tremor, dificuldade respiratória acompanham essas distrações. Para se livrar destas distrações, existe a prática da verdade única. Desenvolve-se clareza e paz mental ao cultivar amizade com pessoas felizes, misericórdia com as pessoas infelizes, prazer na piedade e negligência na impiedade.
ou através da retenção da respiração e expiração, ou ao manter a mente fixa quando surgem atividades sensoriais, ou quando essas atividades são iluminadas e sem tristeza, ou quando a mente se fixa em objetos livres de paixão, ou quando a mente se fixa em conhecimento obtido do sono ou sonho, ou através da meditação escolhida. Aquele que atingiu esse estado de perfeita clareza e paz mental domina do menor ao maior. Quando os processos mentais são controlados, a mente se torna como uma excelente joia, que naquele que percebe, na percepção e no percebido, é colorida por aquilo que está próximo. Esta é a meditação bem-sucedida. Quando esta meditação bem-sucedida contém imaginações baseadas nos significados de palavras, ela é chamada de meditação bem-sucedida com dúvidas especulativas. Quando a memória está plenamente purificada e somente os objetos da percepção se destacam luminosamente, a meditação bem-sucedida está em identificação própria e sem dúvidas especulativas. Apenas assim fica explicada a meditação com ou sem reflexão sobre um objeto sutil. A definição de um objeto sutil é aquele que não tem um sinal visível. Este é o transe com semente. Com clareza e paz mental, sem reflexão, o eu superior encontra felicidade. Nesse estado, a sabedoria sustenta a verdade. Por ter um propósito especial, esta verdade tem um foco diferente da sabedoria das escrituras ou inferência lógica. Uma impressão mental nascida desta sabedoria obstrui outras impressões mentais. Quando até mesmo isto é controlado, então tudo mais é controlado, atingindo-se o transe sem semente. Segundo capítulo, a prática. Yoga da ação é austeridade, estudo dos Vedas, dos textos, e devoção ao divino. O propósito é atingir o transe e diminuir o sofrimento. Os sofrimentos são ignorância, egoísmo, paixão, ódio e obstinação. Ignorância é o campo dos demais sofrimentos, que podem estar dormentes, diminuídos, esporádicos ou proeminentes. Ignorância é aceitar o impermanente como permanente, o impuro como puro, a infelicidade como felicidade e aquilo que não é, o eu, como sendo o eu. Egoísmo é considerar o olho e o poder de visão como sendo idênticos. Paixão é apego à felicidade. Ódio é apego à infelicidade. Mesmo em uma pessoa culta, a obstinação movida por sentimentos pessoais é profundamente enraizada. Os sofrimentos sutis são anulados, revertendo seu fluxo. Estas funções da mente são anuladas através da meditação. O acúmulo de karma tem sua raiz nesses sofrimentos e é conhecido através de nascimentos vistos e não vistos. Quando a raiz existe, frutifica um nascimento, um prazo de vida e experiências mundanas. Por serem a causa de piedade e impiedade, seus frutos são sempre o prazer e o sofrimento. Com as misérias de um mundo material em constante mutação, vivendo sob o jugo de nosso condicionamento e por causa dos conflitantes modos da natureza, paixão, bondade e ignorância, tudo é apenas miséria para a pessoa de discernimento. Deve-se evitar a miséria que está ainda por vir. Deve-se abandonar o conceito que o observador e o observado são iguais.
O observado, caracterizado por clareza, atividade e estado de ser, constituído de elementos materiais e órgãos dos sentidos, tem como propósito o desfrute material ou a libertação espiritual. As divisões das qualidades do visível são específica, não específica, marcada e não marcada, isto é, a natureza estática, livremente manifesta, a natureza e o desenvolver dos sentidos e a interação dos sentidos. O observador é simplesmente o poder de observar. Apesar do observador ser, assim, pura cognição, é necessária firme convicção e fé para ver o observador. A única razão de ser do observado é o observador. Apesar de ter perdido seu valor para aquele que já cumpriu seu propósito, o observado não perdeu seu valor para os outros. Identifica-se a natureza da energia daquilo que é possuído com a do possuidor. A causa da identificação é a ignorância. Quando a ignorância não existe, a identificação não existe. O abandono desta visão é a libertação. A maneira de abandonar essa visão é manter ininterrupta a consciência da distinção. A fase deste processo é a sabedoria de 7 partes. Ao praticar os 8 componentes do yoga, as impurezas são destruídas e a luz do conhecimento revela as verdadeiras distinções. Os 8 componentes do yoga são autocontrole, observâncias, posturas físicas, controle da respiração, retração dos sentidos, concentração, meditação e transe. Autocontrole significa não ferir, ser veraz, não roubar, ser casto e não ser possessivo. Estas regras de autocontrole são universais e não limitadas por seu nascimento, lugar, tempo ou circunstância. Esse é o grande voto do yogi. As observâncias são limpeza, satisfação, austeridade, estudo e devoção ao Senhor. Quando vitimado por más deliberações, deve-se evitar e efetuar o oposto. Ao situar-se em não violência, não haverá hostilidade ao seu redor. Deve-se efetuar o oposto, porque as más deliberações, tais como ferir os outros, seja diretamente, indiretamente ou permitindo que aconteça, baseado em ganância, raiva ou ilusão, seja em grau leve, médio ou severo, trazem infindáveis frutos de miséria e ignorância. Ao situar-se em veracidade, a ação e seus frutos terão uma base válida. Ao situar-se em não roubar, todas as riquezas estarão à mão. Ao situar-se em castidade, ganha-se a grande potência da virilidade. Ao situar-se em não possessividade, atinge-se a compreensão do nascimento. Da limpeza surge a aversão ao corpo e ao contato íntimo com os corpos dos outros. E também surge a pureza de ser, alegria, foco, vitória sobre os sentidos, autoconhecimento e qualificação para o yoga. Da satisfação, obtemos a maior felicidade. Da austeridade, da destruição das impurezas, vem a perfeição do corpo e dos sentidos. Do estudo de textos sagrados, vem a comunhão com a divindade escolhida. Da devoção ao Senhor Supremo, vem a perfeição do transe.
A postura do yoga é firme e confortável. Atinge-se isso relaxando o esforço e ficando como Ananta, a serpente divina. Assim, fica-se inatingido pelas dualidades desse mundo material. Nesse estado, atingimos o controle da respiração, regulando o fluxo da inalação e da exalação. O fluxo da respiração é constituído de inalação, exalação e retenção, podendo ser superficial ou profundo, de acordo com onde, por quanto tempo e por quantos ciclos é mantida. Um quarto tipo vai além da inalação e exalação. Com isso, a cobertura da iluminação é removida. Então a mente se torna capaz de concentrar-se. A retração dos sentidos é como uma imitação da forma intrínseca da mente, e isto acontece quando cada um dos sentidos está desconectado de seu objeto. Com isso, se obtém o supremo controle dos sentidos. Terceiro capítulo, os poderes. Concentração é prender a consciência em um único lugar. Meditação é fixar a consciência em um único objeto. Transe é a pura meditação, que ilumina apenas o objeto, ao ponto que o sujeito parece perder sua forma. Esses três, concentração, meditação e transe, focados em um único ponto, constituem a perfeita disciplina. Ao conquistar isso, a sabedoria é revelada. Esta prática é realizada em etapas. Em contraste com os outros, estes três componentes são internos. Mesmo estes três componentes são uma parte externa do transe, sem semente. A transformação em direção à cessação é um objeto de reforçar as impressões subliminares da cessação, vencendo os condicionamentos mundanos, e é acompanhada por momentos mentais de cessação. Esse fluxo sereno da transformação vem da impressão subliminar da cessação. A transformação em direção ao transe é a redução da atenção dos objetos externos e o aumento da atenção num único ponto. Por outro lado, a transformação da fixação num único ponto acontece quando a mente está equilibrada em consciência pacífica e crescente. Com isso, explicam-se as transformações de propriedades, características e condições dos elementos materiais e órgãos dos sentidos. O possuidor de propriedades se comporta diferentemente da medida em que a propriedade está neutra, ativa ou indefinida. A razão para a diferença nas transformações está na diferença entre as sequências. Conhecimento do passado e do futuro é obtido pelo total controle das três transformações. Confusão surge ao identificar erroneamente palavras, objetos e ideias, um com o outro. Da perfeita disciplina da distinção entre eles, obtém-se a compreensão dos sons de todas as criaturas. Ao observar diretamente o condicionamento sutil, surge o conhecimento de vidas passadas. Ao observar diretamente a consciência, surge o conhecimento da mente de outros. Esse conhecimento, contudo, não inclui o conhecimento do conteúdo da mente de outros, porque isto não é um objeto de percepção.
Pelo completo controle da forma do corpo, pode-se ficar invisível, bloqueando o poder de perceber o corpo e interferindo na aparência do corpo nos olhos dos outros. Por essa habilidade, é dito que o som, etc., tornam-se imperceptíveis. As reações kármicas incluem aquilo que já está acontecendo e o que ainda está para acontecer. Pelo perfeito controle de karma ou dos presságios, surge o conhecimento do fim último ou a morte. Pela perfeita disciplina em amizade, etc., surgem seus respectivos poderes. Pela perfeita disciplina dos poderes, obtém-se a força do elefante. Ao iluminar as atividades da mente, surge o conhecimento do sutil, oculto e distante. Pela perfeita disciplina do sol, surge o conhecimento dos mundos. Pela perfeita disciplina da lua, surge o conhecimento das estrelas. Pela perfeita disciplina da estrela polar, surge o conhecimento do movimento das estrelas. Pela perfeita disciplina do chakra do umbigo, surge o conhecimento da formação do corpo. Pela perfeita disciplina no chakra da garganta, conquista-se a fome e a sede. Pela perfeita disciplina no Kurma Nadi, surge a estabilidade. Pela perfeita disciplina no chakra do topo da cabeça, surge a capacidade de ver seres perfeitos. Pela perfeita disciplina na intuição, realmente surge o conhecimento de tudo. Pela perfeita disciplina no coração, surge a completa compreensão da consciência. A experiência mundana é causada pela não distinção entre a qualidade lúcida da natureza material e da natureza espiritual. Pela perfeita disciplina na distinção entre a qualidade espiritual como sujeito de si mesmo e na qualidade lúcida da natureza material como objeto dependente, surge o perfeito conhecimento do espírito, ou seja, a vida espiritual. Esse conhecimento fornece formas intuitivas de ouvir, tocar, ver, degustar e cheirar. Ao tornarem-se distrações, estes poderes da perfeição transformam-se em impedimentos ao perfeito transe. Ao afrouxar os laços com o corpo e por conscientemente se projetar, os pensamentos podem entrar no corpo de outro. Por dominar a energia vital que sobe, adquire-se o poder de não afundar na água, lama, espinhos, etc., elevando-se sobre eles. Por conquistar a energia vital digestiva, adquire-se uma áurea brilhante. Pela perfeita disciplina da relação entre o ouvido e o espaço, adquire-se audição divina. Pela perfeita disciplina da relação entre o corpo e o espaço, e ao se tornar leve como o algodão, pode-se viajar pelo espaço. O processo mental sem referência ao mundo externo é o grande pensamento não corporificado, e por ele o véu que encobre a iluminação é destruído. Pela perfeita disciplina nos aspectos grosseiros, intrínsecos, sutis, relacionais e propositais dos elementos da matéria, obtém-se domínio sobre eles. Com isso, poderes extraordinários surgem, como o poder de ficar pequeno, como um átomo, como também a perfeição corporal e imunidade contra as restrições da matéria. Perfeição corporal inclui beleza, graça, força e um brilho como de um diamante. Pela perfeita disciplina nas funções receptivas, intrínsecas, existenciais, relacionais e propositais dos órgãos dos sentidos, obtém-se o domínio sobre eles. Com isso, adquirem-se rapidez de raciocínio,
percepção extrasensorial e domínio sobre a natureza primordial. Pela perfeita compreensão da distinção entre a qualidade lúcida da natureza material e da natureza espiritual, surgem a onisciência e poder sobre todos os estados de existência. Por não haver apego mesmo a estes poderes, surge liberdade do espírito e a distinção da semente do erro. Não se deve criar apego ou orgulho em relação às tentações oferecidas pelos poderes advindos da prática. Caso contrário, surgirá novamente o indesejado. Pela perfeita disciplina nos momentos e a sequência do tempo, obtém-se o conhecimento que nasce do discernimento. Pelo discernimento, compreende-se a diferença da origem, característica ou posição que distingue duas coisas aparentemente similares. O conhecimento nascido do discernimento é transcendental, inclusivo, relacionado com tudo que existe e instantâneo. Absoluta liberdade é obtida quando a qualidade lúcida da natureza e o espírito estão puramente em equilíbrio. Quarto capítulo: a perfeição, a perfeita união, a perfeita liberdade. Os poderes da perfeição podem ser obtidos através do nascimento, ervas, austeridades e pura meditação. A transformação para outra espécie acontece pela abundância de uma natureza em particular. A causa instrumental não faz com que isso aconteça, mas sim as diferentes divisões de escolhas de natureza, assim como faz um fazendeiro. Pensamentos são formados por uma medida de nossa individualidade. Um único pensamento pode produzir a diversidade de ações de muitos pensamentos. Um pensamento nascido da meditação não deixa rastros de intenção subliminar. A ação do yogi não é preta nem branca, a ação dos demais pode ser preta, branca ou preta e branca. Cada tipo de ação gera um rastro de memória que corresponde ao fruto da ação. A uniformidade da memória e impressões subliminares sustenta sua continuidade, mesmo através das interrupções de nascimento, lugar e tempo. As impressões subliminares não têm começo, pois os desejos que as sustentam são eternos. Como as impressões subliminares são mantidas pela interdependência de causa e efeito, quando uma deixa de existir, a outra também deixa. O passado e futuro existem um tudo, porque as propriedades da natureza seguem um ritmo diferente. Tais propriedades da natureza, visíveis ou sutis, são a essência das coisas materiais. Uma coisa é real porque se mantém única através das transformações. Apesar de um objeto permanecer o mesmo, a percepção dele difere porque as pessoas associam a ele diferentes pensamentos. Um objeto não situado em um pensamento não continua a existir. Algo é conhecido ou não ao pensamento de acordo com a maneira como o objeto colore o pensamento. Os pensamentos mentais são sempre conhecidos pela pessoa que os conquistou, porque a pessoa é imutável. A mente mundana não se ilumina, pois é um objeto de percepção mundano. E não existe simultânea compreensão de ambos. Se um pensamento fosse o objeto de outro pensamento, existiria uma complexidade injustificável de um estado mental a outro, bem como confusão de memória. Quando a consciência está pura e assume sua própria forma, existe a percepção da inteligência. Tingido pelo observador e pelo objeto, o pensamento aceita tudo como objeto.
Com uma variedade causada por ilimitados traços de memória, o pensamento funciona ao fazer associações com um propósito além de si. Aquele que vê a distinção deixa de cultivar um estado egocêntrico. Então, um profundo discernimento, os pensamentos se direcionam naturalmente à libertação. Quando há falhas no discernimento, distrações surgem do registro de impressões subliminares. A destruição desta distração é tido sendo como a destruição dos problemas. Aquele que não busca ganho egoísta, mesmo com o mais alto conhecimento, fixo em discernimento, atinge-se o transe da abundância da virtude. Com isso, encerram-se as atividades problemáticas. Então, a infinidade de conhecimento, liberada das impurezas que tudo obscurecem, deixa pouco a ser conhecido. Este conhecimento infinito coloca um fim à sequência de transformações materiais, cumprindo seu propósito. Uma sequência corresponde a uma série de momentos percebidos ao final de um processo de transformação. Liberação é reverter o fluxo das coisas materiais, as quais não têm sentido para o espírito. É também o poder da consciência do estado de identificação verdadeira.